Eu sou branco, estou com um óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes. Estou com um boné preto com um detalhe circular no meio, nas cores branca e verde. Tenho bigode e barba preta escura curta. Estou com uma camiseta cavada branca e estou caminhando em um parque público rodeado por árvores e plantas enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho estudado muito a inteligência artificial. Concluí um curso sobre o assunto e assisti vários vídeos. Inclusive estou indicando um aí na descrição, bem completo, um vídeo bem extenso, bem feito. Olha, nota 10. Depois assista lá, dê o like. O nome do canal é Infinitamente. E enquanto eu pesquisava esse tema, eu fiquei pensando como o grande pensador irlandês George Berkeley reagiria se ele tivesse acesso a essa ferramenta magnífica. Essa ferramenta que simula de forma muito próxima a inteligência humana, como se ela mesma pudesse pensar, como se ela tivesse consciência, como se ela avaliasse ideias, enfim, como se ela fosse alguém e não apenas algo. Porque na filosofia berkeleyana, o universo se divide entre mentes e ideias, né? É uma divisão muito rígida que o irlandês faz. As mentes são substâncias, são seres ativos que percebem, e as ideias são seres essencialmente inertes, passivos, cujo ser consiste em serem percebidas. Portanto, elas não têm uma existência absoluta, mas meramente relativa a alguém. Quem cria as coisas é sempre um sujeito, né? É sempre um ser que possui consciência de alguma forma. E Berkeley, inclusive, admite que existem consciências não humanas. Até porque se só houvesse a consciência humana, o universo como nós o conhecemos não poderia existir. Não é o ser humano que dá ao universo a sua existência. O universo, enquanto um conjunto de objetos perceptíveis e, portanto, enquanto uma enorme sequência de ideias impressas continuamente na mente humana, pressupõe sim uma mente, no mínimo uma mente que o perceba, mas também pressupõe a existência de algo maior que a própria mente humana, que conserve este universo existindo continuamente. Inclusive, na ausência da mente humana, deve haver alguma outra mente que contenha o universo de alguma forma. Não exatamente do modo como ele existe quando nós o percebemos, mas de alguma outra forma, como se houvesse uma mente que contém um modelo dessas percepções, dessas ideias sensíveis que nós recebemos pela visão, pelo tato, pelo olfato, etc. Pois bem, a inteligência artificial parece quebrar essa divisão quando ela se apresenta enquanto algo fabricado pelo ser humano, portanto seria um conjunto de ideias que se apresentam quando os seres humanos se comportam de determinado modo, mas ao mesmo tempo ela mesma parece ter atividade, ela parece ser um agente, de algum modo ela parece ter uma subjetividade. Como Berkeley reagiria se ele conhecesse e manuseasse a inteligência artificial? Será que ele abandonaria o seu imaterialismo para dizer que de fato existe a matéria, coisas que existem em si mesmas sem serem percebidas e que não são mentes, mas são realmente são as substâncias extensas, e essa coisa extensa ela mesma possui a capacidade de pensar? Será que Berkeley cairia, enfim, na doutrina materialista que ele tanto atacava? Eu entendo que não. Na verdade, pessoal, a grande genialidade de Berkeley está em acertar em algumas partes e errar na maior parte. E esses erros que ele apresenta na sua obra nos dão a oportunidade de irmos além, como se fossem trampolins que ele deixou, sabe? Ele não preencheu todos os buracos, mas ele deixou ali os buracos para serem tapados por outras pessoas. E é isso que eu tento fazer aqui no canal há muito tempo. Eu reconheço sim que Berkeley nos ensinou muitas coisas valiosas,
A ontologia dele é perfeita, mas a metafísica dele é muito falha. Ele errou bastante por ser um teísta. A visão correta que resolveria grande parte dos problemas do Berkeleyanianismo é o panenteísmo. A inteligência artificial é um sistema montado de forma tão complexa que ela é capaz de realizar muitíssimos cálculos a uma velocidade incrível. E com esses cálculos ela consegue reproduzir padrões que são exatamente o que? A linguagem. É um conjunto de ideias que surgem no momento em que nós interagimos com a máquina, quando nós estamos digitando ou falando. Aquele modo de ação é chamado de inteligência artificial. Mas o que está agindo, ou seja, o que está fazendo com que essas ideias surjam, as letras, a voz eletrônica que a inteligência artificial emite, essas coisas todas são percepções visuais e auditivas. E as percepções possuem um ser que depende de um sujeito. Elas só existem enquanto percebidas por alguém. De modo que a inteligência artificial, abstraída disso tudo, não é. Ela só é enquanto percebida. Ela é esse conjunto de percepções e ela é o próprio padrão do surgimento de novas percepções. E essas percepções simulam uma consciência. Essas percepções simulam um ser capaz de pensar, capaz de interagir, capaz de raciocinar, né? E esses padrões foram criados, obviamente, por um ser humano. Um ser que se reproduz, de certo modo, em uma linguagem eletrônica, em uma linguagem artificial. Quando nós vemos a inteligência artificial em ação, nós notamos que o universo, ele mesmo, é a expressão de uma mente. Não é apenas que ele é o resultado das nossas percepções, mas o universo é a manifestação de um ser maior. Ele é uma mente se revelando a nós por uma forma figurada, por uma forma ilusória, por uma forma distorcida, mas que revela alguma coisa dessa grande mente, essa mente suprema que contém todas as ideias, todos os modelos e que inclusive permitiu que nós reproduzíssemos de certo modo aquilo que ela mesma faz, porque ela é que cria momento após momento todo esse universo, tanto micro quanto macro, tendo as mentes finitas como pano de fundo, como verdadeiras telas da sua pintura. E as mentes finitas, a exemplo dos seres humanos, quando dotadas da tecnologia correta, elas conseguem criar esses mundos simulados. Quando nós entendemos que o universo é uma manifestação e uma derivação de Deus, o Ser Supremo, nós entendemos que a inteligência artificial espelha essa inteligência que está impregnada nas coisas. É verdade que as ideias são coisas percebidas, são impressões, são imaginações, são sensações que só subsistem em alguma mente que as note, que as contenha de alguma forma. Mas também é verdade que no sentido mais profundo, as próprias mentes finitas são ideias do ser divino, elas mesmas são uma manifestação do ser maior, elas são uma dobrinha do grande oceano que é essa mente incriada. E quando essas mentes finitas se comportam de determinado modo, colocando a sua agência, a sua criatividade em ação para criar esses sistemas computacionais que reproduzem com grande excelência as suas próprias mentes, elas estão verificando que o universo inteiro é a mente suprema manifestada de um modo finito, de um modo reduzido, de um modo simbólico. Não, a inteligência artificial está longe de refutar o imaterialismo e muito menos ela consegue comprovar o materialismo. Nós podemos sim aceitar a inteligência artificial, reconhecendo que ela é um ser que simula pensamentos, que é inteligente em um sentido meramente analógico, aparente, mas ela de fato não possui senciência. Ela não tem consciência, ela não é alguém, ela é algo. Ela é, enfim, um conjunto de percepções
ou a padronização do surgimento de novas percepções. Apenas e tão somente isso. Pessoal, por hoje era isso. Até a próxima.